Aí, John, nós já estamos ao vivo. Gente, bom dia, John. Obrigado mais uma vez por ter topado participar com a gente no domingo. Ainda mais a gente poder abusar de você e poder falar de Chico Xavier, né? Nós temos tido alguns amigos participando. Eu sou suspeito, você sabe disso, eu falo isso para todos. Os 2 livros que você fez, eu estou assim, apaixonado, eu uso como estudo e uso para divulgar, e sempre que eu posso, faço como presente para os outros. E aí, bem-vindo de novo. Queria só que você falasse para quem não conhece, acho que muitos que nos acompanham já conhecem, de Pedro Leopoldo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da trilogia da Garça dele, ele vai falar um pouquinho dos 2 anteriores, e também já vai dar novidade, que é o 3º livro. John, vontade, obrigado de novo pela participação, por ter aceito o convite. Alexandre, sou eu que agradeço. Bom dia a todos e a todas que estão aqui nos vendo e ouvindo. Abre essa porta. É um prazer, viu, Alexandre? E agradecer aí aos trabalhadores do Centro Espírita Amigos do Bem. Já somos parceiros há algum tempo e espero que essa parceria se estenda por muitos anos. Alexandre, quero agradecer quem fez o post, que me colocou 10 anos mais novo. Muito obrigado. 10 anos mais novo, deu até saudade. Quero te agradecer, e sobretudo, para esse convite para nós falarmos sobre a trilogia da Garça, né? São as 2 obras que já foram lançadas e nós vamos tratá-las especificamente aqui nessa live. E a terceira, aproveitando aí os tempos de coronavírus, e aproveitando e acelerando esse trabalho. Quem já me conhece, eu sou aqui natural da cidade de Pedro Leopoldo, meu nome é John Arley, estranho, né? Um nome... Eu brinco com os meus amigos que eu sou da cidade de Peterlils, mais conhecida como Pedro Leopoldo. Mas eu sou brasileiro e devo permanecer aqui na minha terra, nessa atual existência, inclusive por solicitação do nosso Chico Xavier. E é um prazer para mim porque desde 2008 eu venho estudando, pesquisando a vida e a obra de Chico Xavier. A minha pesquisa, é claro, é um olhar, como eu tenho dito frequentemente, é um olhar dentre muitos olhares. Eu não conseguiria dizer, na perspectiva de história que eu trabalho, que eu estarei aqui trazendo a vocês a verdadeira história de Chico Xavier. A verdade histórica, ela é fluida, ela é dinâmica, ela é contraditória. E na medida que o tempo vai avançando, outras problematizações são levantadas. Então, é um olhar dentre muitos olhares. Fala-se muito do homem, do médium, e também fala-se muito do mito Chico Xavier. A nossa proposta nesses 21 anos de convivência, que eu tive essa oportunidade, essa responsabilidade, é destacar o aspecto humano. Chico Xavier era um homem de carne e osso. Isso já é um ponto fundamental da nossa pesquisa. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de mitificar a figura humana de Chico Xavier. Um ser humano que, como nós, sonhou, desejou, amou, trabalhou, acertou, errou, com um detalhe. E esta é a grande diferença. Em seus 92 anos de idade, dentre eles 75 anos dedicados ao Cristo, demonstrou uma fidelidade através dos exemplos, através da palavra e através da escrita, uma fidelidade a Jesus, nos impressionou e tem nos impressionado a todos. Se passaram praticamente 18 anos da desencarnação de Francisco Cândido Xavier. E até hoje ele continua sendo, para todos nós espíritas, uma referência, né? Uma referência naquilo que o nosso codificador classificou como um verdadeiro espírita cristão.
Chico Xavier é o protótipo desse espírita cristão, desse novo homem, o protótipo do homem do mundo de regeneração. Por isso nós temos estudado, pesquisado, e a cada dia novas descobertas, novas histórias, histórias tristes, histórias alegres, histórias curiosas, e tem sido um prazer, confesso a vocês, e para mim também não deixa de ser um chamado permanente para que eu tente colocar em prática. Não é fácil, e olha que eu brinco com os meus amigos que na época que eu convivi com o Chico, eu tinha vontade de ser como ele. Eu só não sabia um detalhe, que a porta é estreita, o preço é alto, e que nós precisamos mobilizar muito da nossa vontade para, de fato, transformar, né, esse homem velho, ainda tão presente em nós, nesse protótipo do homem do futuro, como foi, como é e como será Francisco Cândido Xavier. Ou, de acordo com os registros, Francisco de Paula Cândido, mais conhecido como Chico Xavier, ou como ele mesmo se intitulava, Cisco Xavier, o menino maluquinho de Pedro Leopoldo, o tio Chico da cidade de Uberaba, ou Chico dos Espíritos do Brasil e do mundo. Nós vamos utilizar, para não ficar muito cansativo, muitas imagens. Eu acho que vai facilitar essa nossa conversa. Nesse primeiro momento eu vou expor os nossos dois trabalhos e, posteriormente, a gente abre aí para um bate-papo, para perguntas e respostas. Aquilo que eu der conta eu respondo, aquilo que eu não der eu anoto e, posteriormente, pego aí o contato. A gente passa a nossa visão e o nosso ponto de vista. Pois é, Alexandre, nosso assessor, vamos lá? Você viu que o Orlando está aí. O Orlando é que quebrou o galho para a gente tentar. Gente, aliás, vocês vão perdoar que nós vamos sofrer para fazer fazer com vídeo, com PowerPoint. Então, se por acaso der umas erradinhas, vocês desculpem, mas é a primeira vez. Então, nós estamos tentando hoje fazer pela primeira vez. O Orlando nos ajudou muito, está aí ao vivo. E, John, deixa eu aproveitar duas coisas, né? Para falar que a gente tem um contato. Na verdade, nós conhecemos o John através de uma pessoa muito querida, que eu falei hoje de manhã já, que é o seu Leopoldo, lá do SEAC, que eu sei que você tem um carinho muito especial por ele, inclusive está no livro, né? E foi a pessoa que me acolheu quando eu cheguei aqui em Pederneiras e comecei a frequentar o SEAC. Então, o seu Leopoldo, para mim, acabou virando um pai dentro da doutrina aqui na região. E ele já te mandou um abraço de manhã. Como ele é averso à tecnologia, ele falou que ele não ia assistir para depois eu mandar para ele. Mas ele te mandou um abração, está te desejando tudo de bom, mas falei que depois eu mando o link para ele poder assistir. E nós nos conhecemos lá, e o John, um carinho muito grande, como ele disse, ele sempre participa com a gente dos vídeos, para quem acompanha a página, na Festa das Crianças, desde a primeira vez que a gente pediu. Então, nós temos uma gratidão muito grande, e principalmente de ter topado. Tudo que a gente fala, o John sempre está junto, sempre compartilha, sempre participa. E para ninguém falar que é mentira, a gente fala, fica fazendo propaganda, a gente faz propaganda das coisas e tal. Então, aqui os meus livros. O primeiro, e está aqui o segundo, e aí o segundo tem uma vantagem, né? Porque aí vocês vão ficar com inveja, porque eu dei para muitos amigos e tal. O segundo também está aqui. E o segundo tem uma vantagem, tem a inveja dos outros. Está autografado. Com uma condição que eu falei para o Alexandre. Se ele não gostar dos dois livros, a caridade do silêncio. Você tem mantido um bom silêncio, viu? Mas é 2016, olha, lançamento aqui no SEAC, nós tivemos esse livro. Gente, então eu vou... Vocês realmente nos perdoem se por acaso tiver alguma falha na gente colocar os slides, os vídeos e tal. Estamos tentando fazer dessa forma. Então aproveitem aí, mais para o final a gente vai abrir para pergunta, como o John falou. O Acácio está comentando. O Acácio ganhou o meu, por isso que ele está falando. É fã seu também. Ele adorou um presente que a gente deu. Então, John, eu vou colocar o vídeo que você falou, vamos tentar colocar ele direto, depois a gente põe os slides. Por enquanto, e você vai... Direto no slide?
Isso. Tá joia. E aí nós vamos conversando, vamos trocando as nossas impressões, e as imagens vocês vão observar, são imagens do primeiro trabalho. Vamos falar do nosso primeiro trabalho. Lembrando que eu não sou um historiador de carteirinha, mas eu me apropriei dos instrumentos da história. Não é os dois trabalhos não são trabalhos rigorosamente acadêmicos, mas eu diria a vocês que os dois trabalhos seguem as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tudo de onde que eu retirei, toda a fonte, eu cito a fonte, cito na bibliografia, cito em nota de rodapé, para ficar um trabalho com fontes seguras, de onde que eu retirei aquelas informações. E para não ficar um achismo, né? Utilizei muitas fotografias nos dois trabalhos, eu acho que a imagem ela é importante e ajuda o leitor também, porque uma imagem, às vezes, você tenta reproduzir em palavras e não consegue, e a imagem ela dá aquele sentido diverso, múltiplo, né? E cada um pode entender da maneira que o seu conhecimento permitir, que as suas concepções permitirem. E utilizei também muitos depoimentos de pessoas que conviveram com o Chico e depoimentos de pessoas que não conviveram, mas estudaram também muito sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Vocês estão observando aí a capa do nosso primeiro trabalho, o Voo da Garça, uma garça, eu costumo dizer, solitária. Chico Xavier, para mim, foi uma alma triste, não, mas foi uma alma solitária. Porque, claro, ele viveu sob a influência do tempo, né? O Chico, você não pode descontextualizar o Chico da época que ele viveu. Ele nasceu em 1910. Por outro lado, eu diria que ele também viveu no futuro do seu tempo. Por isso, tão incompreendido, né? Tão combatido no início da sua trajetória. Imaginem vocês, amigos, Pedro Leopoldo, em 1920, quando ele estava aí com seus 10 anos de idade, um estado de formação tradicionalmente católico, uma rigidez católica muito grande, nós não tínhamos prefeito. Quem que era a maior autoridade, né, abaixo do prefeito na época? O sacerdote católico. Então, imaginem vocês aquele menino. Por isso que foi muito incompreendido, né, aquele estranho e bondoso menino conversando com os mortos. E incompreendido. Nós estamos falando de um período que é difícil para nós imaginarmos com os pés no presente. Então, eu fico imaginando as dificuldades que ele passou. Mas ele ia compartilhar com quem, né? Eu diria para vocês, com quem que ele ia compartilhar tantas leituras, tantos olhares, tantas visões? Menino maluquinho. Eu pego muito essa ideia do menino maluquinho, um dos personagens aí do nosso famoso escritor Ziraldo. O menino maluquinho, porque transitava pela cidade, todo mundo achava aquele menino estranho, aluado, enfim, diferente, que insistiu tanto, demonstrou tanto através do exemplo, que se transformou em 2000, numa promoção da Rede Globo e da Telemar, no Mineiro do Século. Em 2012, numa promoção do SBT em parceria com a BBC de Londres, no maior brasileiro de todos os tempos. A história é longa, eu não vou me alongar muito, mas o Porquê da Garça é uma história oral que eu utilizei estudando aqui a história de Pedro Leopoldo. E encontrei aqui, eu sempre morei próximo a esse poeta, foi meu dentista nos anos da minha infância. O José Issa Filho, ele era um poeta. E ele entrevistou essas benzedeiras do interior de Minas Gerais, essas famosas benzedeiras, uma delas chamada Satomásia. Satomásia falou que amanhã, do dia 2 de abril de 1910, o dia de nascimento de Chico Xavier, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu achei tão bonita essa história oral,
eu me apropriei dessa história oral para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, posou na cidade de Pedro Leopoldo, na então Rua Quebra-Nariz. Foi a rua onde ele nasceu. Posteriormente, Rua da Matriz, estava em frente à nossa igreja principal. E, posteriormente, Rua de São Sebastião. Hoje, o Pedro Leopoldense retirou a preposição de, e a gente fala Rua São Sebastião. E olha como completa o poeta José Issa Filho, falando da garça, falando de Chico Xavier, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Vamos lá, Alexandre, com o nosso segundo slide. Essa é uma frase do Chico que me levou a escrever esses dois trabalhos. Aliás, teve uma ocasião aqui em Pedro Leopoldo, em 95, se não me falha a memória, que nós tínhamos, não temos mais, um jornal chamado Oficina Humana. E queria prestar uma homenagem nos seus 85 anos de idade, portanto, em abril de 1995. Ela me convida para escrever alguma coisa. E confesso a vocês que eu nunca fui muito de escrever, nunca imaginei escrever 2 livros, e o terceiro que está vindo. E escrevi um artigo muito simplório mesmo, intitulado A Figura Humana de Chico Xavier. Dizendo que o Chico é um homem de carne e osso, portanto sofre como qualquer ser humano, tem as suas alegrias, tal. Simplório, simples o artigo. Ela publicou no jornal e eu mandei uns 2 ou 3 exemplares para Chico Xavier. Isso em 1995. Para minha surpresa, ele manda um telegrama, que eu inclusive coloquei em nosso primeiro trabalho, em nota de rodapé, dizendo que ele tinha gostado muito do artigo e se eu poderia enviar mais exemplares. Aquilo também me chamou a atenção. E como está na frase do próprio Chico, frase e palavras do Chico, às vezes tenho a impressão de que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Isso me chamou a atenção. Porque para mim, nessa frase, ele está gritando pela sua humanidade. Aliás, ele não gostava de ser tratado de forma diferente. Aquelas pessoas que se ajoelhavam, como se tivesse aí em frente um mito, um semideus, ele ficava profundamente constrangido e profundamente chateado. Então, isso começou a me chamar a atenção e fomos avançando aí nessa pesquisa. Em 2010, lançamos o livro O Voo da Garça, Chico Xavier na cidade de Pedro. Vamos lá, Alexandre? Essa é uma frase que vocês vão ver. Eu vou só pegar o princípio para não ficar cansativo. Nós estamos pegando aí a fala do José Issa Filho, o poeta católico Pedro Leopoldense. Eu diria que um católico Pedro Leopoldense desvendou mais a alma de Chico do que nós espíritas. A minha admiração pelo José Issa já desencarnou. Eu tive a felicidade em conhecê-lo, esteve em nosso lançamento em 2010 e ele desencarnou em, se não me falha a memória, em junho ou julho de 2015. Esse início me chamou muito a atenção. Chico Xavier fazia contrariedade do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Olha a poesia que está aí nessas palavras de José Issa Filho. E eu concordo em gênero, número e grau. Quem tinha um problemão perto do Chico, já virava um problema. Quem tinha um problema perto, já virava um probleminha. Quem tinha um probleminha, não tinha problema. Chico Xavier, ele trazia suavidade, ele trazia leveza. Estar próximo ao Chico, tudo ficava menos difícil. Evidentemente que a energia não era nossa, mas que nos contagiava. Eu até brinquei com o Orlando. Orlando, um beijo no seu coração. Tentamos fazer uma live no mês passado, não conseguimos, mas estaremos no dia 24 de junho. Confere?
No dia 24 de junho nós voltaremos a fazer essa live. Mas o Chico, ele trazia suavidade. Então, perto dele, como eu já até disse na live que eu tive com o Orlando, é como se nós estivéssemos próximo, ao estar ao lado do Chico, aqueles cristãos, é como se nós estivéssemos próximo de um cristão do cristianismo primitivo. Quem já leu Paulo Estevão, dá vontade de ser como eles, não dá? Depois que a gente termina. Não dá vontade de ser um espírita cristão? Só que não pode ficar só na vontade. E às vezes a nossa vontade é muito fragilizada. Mas é como se nós estivéssemos perto de um cristão daqueles tempos do cristianismo primitivo. Por isso, o Chico Xavier fazia contrariedades do tamanho de elefantes ficarem menores que peixinhos de aquários. É por aí. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá, porque essa é uma foto que nós tivemos a oportunidade de receber. Hoje ela tem sido muito divulgada. A minha esposa tem um ginecologista chamado Dr. Darwin. E não sabíamos que o avô dele foi patrão, o Dr. Darwin, patrão, um dos patrões do Chico. Quando ele trabalhava na Fazenda Modelo, era o avô do ginecologista da minha esposa. E ele disse numa conversa que ele tinha algum material, que a mãe dele tinha algum material do Dr. Darwin, seu avô. E um desses materiais é essa foto tirada em frente ao local, vocês estão vendo ao fundo, onde o Chico psicografou, onde ele mesmo, o Chico, psicografou o livro Paulo Estevão durante 8 meses. É essa parte aí do fundo, que muita gente chama de porão. Eu fui falar porão com a filha do Dr. Rômulo, ela não gostou da expressão. Então, primeiro pavimento, onde morava o diretor, o engenheiro agrônomo, Dr. Rômulo Joviano, da então Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou até de 1933 como contratado. Em alguns biógrafos fala-se em 1931 até 1958, quando ele se transferiu em janeiro de 59 para a cidade de Uberaba. Vamos lá? Alexandre? Você está bem aí, viu, Alexandre? Vou te contratar aí, você tá rápido. Olha que foto significativa para nós, Pedro Leopoldenses. A estrutura arquitetônica existe até hoje. Esta foto é o dia de inauguração de transformar a vila em município, 27 de janeiro de 1924. 27 de janeiro de 1924. Essa estrutura arquitetônica, nós temos ela preservada, e o nome é o nome da estação. Pedro Leopoldo não se chamava Pedro Leopoldo, era Vila Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças, praticamente fundado por volta de 1893 a 1895. Com a construção dessa estação, por isso deu o nome de Pedro Leopoldo, eu vou dizer por quê, e a construção da fábrica de tecidos Cachoeira Grande, Companhia Fabril Cachoeira Grande. E por que Pedro Leopoldo? Foi o engenheiro ferroviário que construiu o trecho entre a cidade de Sabará, aproximadamente 40 quilômetros de Pedro Leopoldo, a Pedro Leopoldo. E ele faleceu antes de terminar essa construção. E para homenagear o engenheiro ferroviário Dr. Pedro Leopoldo da Silveira, prestaram então essa homenagem. Com o tempo, as pessoas, ao invés de dizer eu vou à Vila Cachoeira Grande ou à Cachoeira das Três Moças, começaram a dizer, eu vou ali à Estação Pedro Leopoldo, e se transformou, então, a cidade em Pedro Leopoldo. Vamos lá? Essa foto é muito... um detalhe, Alexandre. Volta só um pouquinho, Alexandre. Um detalhe muito interessante. Volta na anterior. Não sei se eu te compliquei aí. A anterior. Isso. Olha o antigo e o moderno
conjuntamente. O transporte público da época era essa charrete aí, olhando que era a ferrovia. Então, essa é uma foto muito legal, muito significativa. Podemos passar? Podemos passar? Olha o contexto onde renasceu Chico Xavier. Essa é uma foto da rua principal da cidade de Pedro Leopoldo. Olha aí, é uma foto de 1920. Olha a cidade, olha o contexto do missionário Chico Xavier. Hoje nós chamamos dessa rua central de Rua Comendador Antônio Alves, mas ela se chamava na época Rua Ferreira e Melo. Olha as casas, olha a pobreza, uma população talvez estimada nesta época de 3 a 5 mil pessoas na zona urbana. Veja bem, então, a estrutura onde renasceu esse menino maluquinho. Vamos lá? Próxima. Grupo Escolar São José. Um dos interesses da nossa pesquisa, além de dar enfoque ao aspecto humano de Chico Xavier, era recuperar algumas informações históricas importantes. Uma delas é essa que vocês estão vendo aí. Chico Xavier não estudou no Grupo Escolar São José porque ele não existia. Ele estudou no Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, que vocês estão vendo aí. A sede não existe mais e o nome do grupo foi alterado hoje para Escola Estadual São José. Grupo Escolar São José somente no final da década de 20. Olha a estrutura da escola, o Chico estudou entre os anos de 1919 a 1923. Portanto, 5 anos apenas. E repetiu o último ano. Não porque ele fosse incompetente, mas porque, trabalhando na fábrica de tecido, isso a partir dos 10 anos de idade, ele pegou uma infecção no pulmão devido à poeira do algodão e começou a ficar muito ausente das aulas em 1922. Aí ele teve que repetir o ano de 1923. Muito significativo essa foto. Podemos passar? Na foto seguinte, vocês vão ver uma das professoras do Chico, não é a única professora também, como dizem os biógrafos, é uma das professoras chamada Rosária Laranjeira. Ela está de preto, da esquerda para a direita. Dona Rosária foi uma grande amiga do Chico. Gostava, evidentemente, do Chico, mas não compreendia aquele menino com as suas faculdades mediúnicas. Logo acima dessa foto da Rosária, tem uma menina ao lado. Essa menina, que está viva até hoje, ela está encarnada, foi ela que passou a foto da mãe dessa menina aí, ó. A mãe dela, a filha dessa menina, que me passou essa foto. Acima dela, a irmã do Chico. No fundo, é a primeira da esquerda para a direita, chamada Maria da Conceição Xavier. Foi a mesma que levou o Chico ao espiritismo em 1927, devido a problemas de natureza obsessivo. Então, vocês estão vendo aí nessa foto a dona Rosária e a irmã do Chico. Essa foto é de 1920. A irmã do Chico, Maria da Conceição Xavier, que levou involuntariamente, né, o Chico ao espiritismo, ao realizar aquela reunião de passes em Pedro Leopoldo, no dia 5 de maio de 1927. Uma foto muito significativa e muito importante. Vamos lá? São muitas fotos aí legais que constam no nosso primeiro trabalho. Bom, aí tem um detalhe interessante. Esta é uma foto
que todos nós do movimento espírita afirmamos ser o Chico aos 15 anos de idade, não é isso? Infelizmente, eu não poderia confirmar esses posicionamentos, porque nenhum biógrafo faz referência de onde que tirou essa foto. Parece com o Chico? Parece. É o Chico? Eu não saberia dizer. Infelizmente, eu não saberia dizer, mas parece com o Chico. E nesse momento eu vou compartilhar um vídeo com vocês falando da fase infantil do Chico, quando nós trouxemos um musical aqui intitulado No Céu da Vibração, em 2018, talvez um dos melhores trabalhos musicais falando da vida e obra de Chico Xavier. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver e ouvir o musical No Céu da Vibração, destacando apenas um pedaço da vida e obra do Chico, quando ele ainda criança, aqui na cidade de Pedro Leopoldo. Vamos lá, Alexandre, pode passar para nós? Vocês vão gostar desse... Gente, agora nós vamos fazer o teste mesmo, porque ontem o Orlando judiou para tentar me ensinar aqui. Vamos ver o que vai funcionar aqui. Orlando, segura a onda, Orlando, um beijo no seu coração aí, sua esposa. Está acompanhando aí. Maravilha. Olha que trabalho bonito, e eu achei tão significativo. Na verdade, enquanto o Alexandre vai encontrando aí, na hora que você colocar, eu interrompo a fala, Alexandre. Tá joia. Eu achei tão significativo esse musical. Na primeira apresentação foram 3 horas e 20 minutos. Na segunda apresentação foram 2 horas e 50 minutos. Um belíssimo trabalho. E vocês vão gostar aí. Quem são vocês? Vocês quem são? São do infinito ou de uma ilusão? Vem brincar de pega-pega, me ensinar coisas boas. Não corrige quem os nega, vem assustar as pessoas. Quem são vocês? Vocês quem são? Serão amigos ou uma invenção? Vem dizer coisas pro mundo que o mundo nem acredita. Vem controlar minha tristeza, me ensinar coisas bonitas. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza. Devem morar no arco-íris. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza. Devem morar no arco-íris. Ai, que filho meu vai crescer um ladrão que dá? Calma, João, que isso fica só um menininho. Mas é por isso mesmo? É de menino que se torce pepino? Eu sei. Eu lá quero lá saber do coisa ruim, do fantasma de sei lá quem, falando da minha vida, sei lá o quê, da minha saúde, sei lá como. Não, cidade, não pode isso não. Oi, eu sei de um jeito. É levar e pro pato, que é pato que dá jeito nisso. Quem são vocês? Vocês quem são? Vem do infinito ou de uma ilusão? Vem brincar de pega-pega, vem ensinar coisas boas. Vem sorrir de quem nos nega, vem assustar as pessoas. Tá aqui, o menino que eu te falei. Oi, se o senhor der jeito nisso, eu não sei mais o que fazer. Oi, cidade, se padre caseiro quer funcionário de Deus, não der jeito nesse trem, eu desisto. Fala embaixo, estamos na igreja. Sim, senhor, Chico, vem aqui. Vamos ver se você está doido ou não está. Qual o nome do seu pai? João Cândido Xavier. E o nome da sua mãe? Maria de São João de Deus. Mas todo mundo chama ela de Maria João de Deus mesmo. E ela? Ela é Cidade. O anjo que a minha mãe falou que queria. Aí, eu tô falando, seu pai. Ele fica falando com a mãe dele, fica falando com ele. Ele escuta a voz de sei lá quem está. Ele vai se internar no hospício. Fale baixo. Chico, conte pra mim.
o que você vê. Antes eu não sabia bem, padre. Na verdade, eu ainda não sei. Mas o que eu vejo, eles parecem um arco-íris. Aí, isso daí eu vi falar. Chico, você é um menino lúcido que tem visões. Eu não entendo essas suas visões, meu filho, mas também acho que não seja caso para internação. O caso é de mente ocupada, porque em mente vazia o diabo faz tricot. E ao invés de deixar o diabo tricotando, vamos colocar o menino para trabalhar no turno da noite na fábrica. Vai trabalhar de tecelão das 3 da tarde à 1 da manhã. Das 6 da manhã vai para a escola, descansa um pouco depois do almoço e depois retoma novamente o trabalho às 3 da tarde. Menino, mente ocupada não permite divagações, espaço para se montar a oficina do diabo. Ora, menino, que é isso? Meu Deus! Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês quem são? Vem dizer coisas pro mundo que o mundo nem acredita. Vem consolar minha tristeza, me ensinar coisas bonitas. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza. Devem morar no arco-íris. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza. Devem morar no arco-íris. Esse foi um trabalho muito bacana, eu acho que alguns já conheciam, outros estão conhecendo, mas muito legal. Você já conhecia, Alexandre, o trabalho? Já conhecia, porque você quando vocês começaram a divulgar, a Célia, lembrando da Célia, né, que passou por cirurgia aí também, que é uma amiga em comum, nos passou também, mas acho que você já tinha me passado, eu tinha ele quando vocês fizeram o lançamento lá. Maravilha. Então, conhecido através de vocês dois. Pois é, olha que fragilidade nenhuma esse menino tinha, porque esse menino maluquinho, olha a dimensão, esse musical passa, olha as pressões que ele foi submetido, né? Ele não conseguia compreender quem eram aqueles irmãos do arco-íris. Aliás, uma metáfora bem legal, né, Alexandre? Arco-íris representa diversidade, inclusão, respeito pelas diferenças. E ele, desde cedo, já vem com analogias estimulando valores universais, como tolerância, como gentileza. De frágil ele não tinha nada. Esse homem foi uma alma muito robusta, uma alma muito forte e muito convicta. Vamos lá, então, Alexandre? Vamos lá, vamos tentar de novo aqui, eu já vou colocar, tá? Você está sendo aprovado assim... Tá top, viu? Você tá top. O Orlando te ensinou direitinho. Não, tem que pagar depois, eu tenho que me virar para acertar com ele isso aqui, viu? Vai ficar cara essa brincadeira, eu acho. Pois é, vamos lá. Mais uma vez o voo aí. Vou voltar lá só para a gente... Ok. Essa daqui, né? Olha aí, essa é uma outra informação histórica super importante. E esta, Alexandre, eu também não sabia, nenhum Pedro Leopoldense sabia. Pesquisa é uma coisa interessante. Às vezes você garimpa 30 livros e tira ali uma preciosidade. Eu estava lendo as revistas do Reformador entre os anos de 1930 e 59. Em 53, lá estou eu abrindo uma página onde uma companheira aqui próxima à cidade de Pedro Leopoldo, chamada Dona Hermelita, ela faz alusão a um centro fundado pelo pai aqui em Pedro Leopoldo em 1903. Eu estou falando a vocês de 1903. O Luiz Gonzaga é de 21 de junho de 1927, portanto, não foi a nossa primeira instituição. Foi a primeira fundada pelo Chico e um grupo de amigos. A primeira está aí o nome, Centro Espírita Amor e Luz, fundado em 5 de fevereiro de 1903,
Nesta rua, Rua Doutor Erdster, quem já esteve em Pedro Leopoldo, é aquela rua da escola estadual São José. Exatamente nessa rua. Mas eu também não saberia dizer o local, porque parece que o centro ele existia na forma de um culto do evangelho na casa, o nome da pessoa eu tenho do presidente, chamado Raul Henriot, filho de francês. Eu não sei o que é um filho de francês. Se você souber, Alexandre, depois você me passa o que um filho de francês foi fazer em Pedro Leopoldo. Aliás, não era Pedro Leopoldo, não. Era Vila Cachoeira Grande ou Cachoeira das Três Moças. Vamos lá, Alexandre? Pode passar. Essa é uma foto muito legal que nós conseguimos do memorialista Geraldo Leão. Essa é a foto do presidente, o Raul Henriot. O Pedro Leopoldense gosta de prestar homenagem. Tem uma rua aqui com o nome dele, mas acabamos com o francês dele. Nós aqui chamamos de Raul Henriot. O Henriot foi para o espaço. Já era. Coisas de mineiro. Vamos lá? O Raul Henriot foi também diretor da União Espírita Mineira por 2 gestões. Primeira casa onde o Chico nasceu, onde hoje é a sede atual do Centro Espírita Luiz Gonzaga, Rua São Sebastião, número 55. Vamos lá? Aliás, aí são 2 casas. O Chico morou na casa anterior 8 anos. E nesta casa agora, onde hoje é a funerária, tem uma funerária quase em frente à primeira casa dele. Ele morou aí por 30 anos nesta casa. Olha o estado da casa, nós vamos mostrar, pode passar, a casa, essa é a quarta casa que o Chico morou aqui em Pedro Leopoldo, onde hoje é a casa de Chico Xavier, instituída aí pelo Geraldo Lemos Neto, em 2 de abril de 2006, portanto, nós estamos completamos, né, 14 anos. Vamos lá? Essa é uma foto que eu consegui com um amigo aí de São Bernardo do Campo, Lelo, nosso amigo Lelo, de São Bernardo do Campo. Essa foto é de 1929, e foi descobrir o porquê dessa foto, por que a família se reuniu, porque a primeira em pé, de preto, da direita para a esquerda, aquela mesma menina da foto na escola, Maria da Conceição Xavier, estava se casando. Ela se casou em 1929. E aí tá irmãos do primeiro casamento, alguns deles, e do segundo, essa penca toda no início aí, ó. Da direita para a esquerda, o André, o maiorzinho, morou em São Paulo durante muitos anos. Do lado do André, na casa de quem eu conheci o Chico, a dona Cidália Xavier de Carvalho, faleceu em 2015, a última desencarnada desse grupo todo aí. Essa menina, olha o tamanho do laço na cabeça. Olha o tamanho do laço na cabeça da menina, coitada. E essa é uma foto muito... O Chico ali do lado do pai, esse de chapéu, e a boadrasta ao lado do pai, dona Cidália Batista Xavier. Dona Cidália Batista Xavier faleceu em 19 de abril de 1931. Curiosamente, quando o Chico adquiriu maioridade perante o Código Civil brasileiro, e Emanuel se manifestou em dezembro, ostensivamente para ele, em dezembro de 31. E o Chico cumpriu uma promessa a essa boadrasta. Eu não chamo de madrasta, não. Foi, de fato, uma segunda mãe. Ela havia pedido ao Chico que não distribuísse esses meninos aí da frente, como o pai fez com os seus irmãos do primeiro casamento. E o Chico só sai de Pedro Leopoldo depois que todas as suas irmãs estavam encaminhadas para o casamento ou para a vida, com exceção de uma, que tinha uma certa deficiência mental e ficou morando com a Lucília, esta do lado da Cidália, essa mais alta.
Lucília Xavier também tive a oportunidade de conhecer e conviver por alguns anos. Uma foto significativa, muito legal. Vamos lá. Todas compõem o Voo da Garça. Olha o cabelinho do Chico Alexandre, olha lá, Elvis Presley. Bonito, hein? De 1935. E do lado dele o irmão, José Xavier, à direita. Do lado esquerdo, o repórter Clementino de Alencar. A editora ID, publicou um livro que eu aconselho e recomendo. Quem quiser conhecer o Chico dos anos 30, notáveis reportagens com Chico Xavier. Leopoldo foi um dos responsáveis por essas reportagens. Leopoldo é um historiador e guardou esses documentos e disponibilizou para o Hércio Arantes, lá do Instituto de Difusão Espírita. Belíssimo trabalho. Olha aí, o irmão José desencarnou em fevereiro de 39. E o Chico chorou com força a partida do José, porque era o seu braço direito. Os espíritas falam, Alexandre, que espírita não pode chorar. Nossa! Eu acho que existem dois tipos de choro. Um é o choro da saudade, que não faz mal. O outro é o choro do desespero. Esse faz mal para quem vai e para quem fica. E aí, Alexandre, você é casado, Alexandre? Tô. Eu vou compartilhar uma preocupação, e eu já compartilhei com o Orlando, mas eu tenho andado muito preocupado. Tem muita viúva espírita alegre. E eu não sei por que, quando a mala sem alça parte. Mas você sabe, John, Diga. Você sabe que isso que você falou do choro, a gente tem notado. Tem uma palestra que a gente sempre faz, pedem para a gente fazer da perda de ente querido, e quando você toca nesse assunto, por incrível que pareça, a gente tem comentado isso bastante. Mesmo dentro de centro espírita, que já tem a frequência grande e tal, sim, muitos acabam a palestra e vêm agradecer porque a gente tirou um peso que carregou durante não sei quanto tempo, porque ouviu, inclusive, dentro do centro espírita, que o choro está fazendo mal para a filha. Não faz mal, né, Alexandre? O choro de... Rapaz, mas assim, John, nós tivemos várias experiências nesse sentido, de pessoas que se sentiram, graças a Deus, né, que se sentiram libertadas, assim, de anos de culpa, porque, inclusive, espíritas, dirigentes, familiares e tal, não, mas não é para você chorar, porque você faz mal para o espírito. Eu sempre falo, amor faz mal, que jeito, né? Saudade não faz mal. O choro... amor menos ainda, né? Pois é, mas eu já recomendei para minha esposa, se ela não chorar, se eu for, eu vou me sentir muito desconfortável. Vamos lá? Vamos lá. O tempo ruge. Pode passar esse, Alexandre, em razão do tempo. Então a gente não vai... Olha aí, meus amigos, uma das sedes do grupo MEI, as reuniões mediúnicas do MEI, da Desobsessão de quinta, e o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Obras de Emanuel, André Luiz, Humberto de Campos, recebidos boa parte nesta casa. Olha aí. Como diria o Chico, casa que muito cresce, o amor desaparece. Fiquemos atentos para não crescermos demais e perdermos a simplicidade do nosso movimento, né? Nos preocupando com aquilo que de fato é essencial. Vamos lá? Muitas fotos legais. Olha aí, o grupo do Bolinha, parece que só dava homem aí. Essa é uma do Centro Espírita Luiz Gonzaga, é uma foto de 1935. Tem uma mulher ao lado do Chico carregando uma criança. E autoridades da época de Pedro Leopoldo, porque o repórter promoveu aqui uma grande movimentação e todo mundo muito curioso para saber, conhecer esse fenômeno mediúnico, Chico Xavier. Vamos lá? Fábrica de tecidos, Companhia Fabril da Cachoeira Grande. Chico trabalhou aí 3 anos. Um menino de 9 para 10 anos. Como ele faz aniversário em abril, antes de completar os 10, ele já estava inscrito. Graças ao confessor dele, como vocês viram
no pequeno musical, o confessor, também é o nome correto, é Sebastião Escarzello. Foi o confessor do Chico durante alguns anos e depois se mudou para a cidade de Joinville, em Santa Catarina, onde ele desencarnou no estado lá de Santa Catarina. Vamos lá? Fazenda Modelo, quem já esteve, infelizmente continua relativamente abandonado, mas numa parceria da Federação Espírita Brasileira, União Espírita Mineira e Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos lá preservado o espaço cultural Chico Xavier. Vamos lá? Olha aí a casa do Dr. Rômulo, né? Aquela foto inicial dele sentado ali na cisterna, em frente a esta casa. Pode passando. O confessor dele, pode passando. O filme, inclusive, quem assistiu o filme do Chico, mostra que o confessor teria desencarnado em Pedro Leopoldo. Isso não é verdade, aquilo ali é uma licença poética, como dizem os diretores. Ele foi falecer já idoso. Olha aí o Sebastião Escarzello, o primeiro da esquerda para a direita, de pé, treinador do Faroeste Futebol Clube, próximo aqui à cidade de Matosinhos. E aí descobriu um grande defeito em Chico, viu, Alexandre? Chico era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Ah, é? Essa não era perfeito. O Chico não era perfeito, né? Ele era torcedor do Corinthians. Ah, não, essa é a grande qualidade. Aliás, eu sou corintiano aí em São Paulo. Então, 1910 tem tudo a ver. Ele era, pois foi fundado em 1910 o Corinthians. Então, por isso. Veio com a bênção, ele veio junto. E ele era torcedor da Estrela Solitária, o Botafogo, aí no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer, eu não tenho nada contra o Botafogo, nem nada contra o Corinthians. Agora, eu costumo dizer que desde cedo Chico Xavier já tinha fixação pelos sofredores. Quem está sofrendo hoje são os cruzeirenses na segunda divisão, mas vamos lá. Nossa Senhora. Vamos lá, pode passando. Sebastião Escarzello. Fiz questão de colocar essa foto em nosso primeiro trabalho. Contrariado, para mostrar a humanidade de Chico Xavier. A gente tem a mania de colocar o Chico no Monte Olimpo, como se ele vivesse só com os espíritos superiores. Ele falava assim, Deus me livre. Gente, eu sou de carne e osso, preciso de conversar, preciso de calor humano como qualquer outro. 1944, 2 detalhes, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial. A família de Humberto de Campos processando a Federação e Chico Xavier pelas obras do Humberto de Campos, exigindo os direitos autorais. A revista O Cruzeiro publica uma reportagem do Davi Nasser e Jean Manzon, desqualificando Chico Xavier. Veja bem, hoje todo mundo quer ser amigo de Chico Xavier, viu? Mas naquela época eram poucos. Confesso a vocês que eu também não sei se eu seria amigo. Hoje parece que é legal, dá até status. Eu queria saber qual de nós seríamos amigos do Chico naqueles tempos, onde o número de amigos era muito reduzido, muito pequeno. Vamos lá? Olha, essa foto para mim é simbólica. E a frase do Chico? Eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. Eu termino. O que é isso? Como alguém pode falar dessa maneira, de dentro para fora? Eu confesso que eu não falaria dessa forma. Se eu falasse dessa forma, seria hipocrisia da minha parte. E posso garantir a vocês que não foi hipocrisia do Chico, porque o contexto era de um repórter que queria conhecer o grande Chico Xavier. Viu o Chico chegando do serviço da Fazenda Modelo com aquela roupa suada, cansada. Um cara que fugiu até aquele protótipo, né, do guru clássico, né? Ele não tinha nada disso. E quando ele viu aquele menino, aquele homem,
todo ceboso, todo cansado, ele pensou. Gente, ele pensou. Ele pensou assim, é isso? É esse o Chico Xavier? Parece que o Chico leu o pensamento dele, se aproximou e repetiu isso aí que eu acabei de dizer. E é isso mesmo. A vida dele não é que ele se desqualificava, mas olha, eu confesso a vocês, eu não sei como que ele deu conta de conviver com tanta bajulação e com tanta puxação de saco. Porque todo mundo querendo idolatrá-lo, e ele se colocava como uma grama, um verme, um cisco, e superou, né? Venceu um grande problema em nosso movimento, né? Falar que a gente não tem vaidade é hipocrisia, todo mundo tem. O próprio Chico, ao usar uma peruca, não vejo problema nenhum dele usar uma peruca, porque ele estava, né, da alopecia, né? Eu acho que é mais ou menos expressão careca. Alopécia ou alopecia? Alopécia, né? Alopécia. E alguém pergunta, por que usar a peruca? Uai, ele não queria ficar feio. Ele queria se apresentar bem. Qual o problema? Nenhum. Mas nem por isso ele deixou de falar, elaborar uma frase com essa dimensão. Vamos lá? Se é uma visita em casa. Olha aí. Eu era mais bonito do que eu sou hoje. Meu pai de branco. Isso aí foi o que eu chamo, quem já leu o segundo trabalho, meu momento Zaqueu. Eu convidei o Chico para passar só na porta de casa, porque minha mãe queria dar um abraço nele. Ele no carro virou para trás e falou assim para mim, isso 00:30, eu não posso entrar na sua casa, não? Eu falei, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu sorria, não sabia. Chegou 00:30 em casa, saiu 2:30 da manhã. Eu pergunto a vocês, como é que dormia depois que ele saiu? Vamos lá. Nosso momento Zaqueu. O segundo trabalho, eu vou ser bem mais rápido, não vai dar muito tempo. Olha como é que voou. Conversa boa é assim, conversa boa é assim. Sim. Como diz o bom mineiro, avoou. Eu não trabalhei muito nessa capa, mas eu vou fazer aqui uma analogia. Falando da garça, falando do Chico. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão. O Chico nos fazia sentir igual a ele. Isso era uma grande virtude. Talvez uma das maiores virtudes do Chico. Respeito pelas diferenças. Amar o outro do jeito que ele é. E não como eu gostaria que ele fosse. Vamos lá? Casa do Chico. Podem atualizar aí, 14 anos. Dona Cidália Xavier. Olha aí aquela menina de laço grande na cabeça. Tive a oportunidade de conhecer a casa dessa senhora e convivi com ela até a sua desencarnação. Uma trabalhadora do Cristo, uma médium exemplar. E um ser humano impressionante. Meu filho do lado, isso aí foi em 2010. Ela participou do lançamento do Voo da Garça. Vamos lá? José Issa Filho. Olha o poeta. Faleceu em 2015. Pode passar? Pode passar? Não vai dar tempo. Chico mudou para Uberaba em 4 de janeiro de 59. Foi olhar no calendário por curiosidade. Dá num domingo. Domingo à noite. Chegou em Uberaba na segunda. Pergunto a vocês, quando é que ele já começou a trabalhar? Na segunda. À noite, em torno de uma cisterna, na sede, não existia, aí a Comunhão Espírita Cristã, fundada pelo Valdo, em 1956, o Chico e o Valdo deram prosseguimento na tarefa. Vamos lá? Missionário não para. A primeira residência do Chico é em Uberaba. Muita gente desconhece, porque ela não está aberta para visitação pública, ao lado da Comunhão Espírita Cristã. Pertence à Comunhão Espírita Cristã. Pode passando.
Olha a segunda, né? Foram 5 residências em Pedro Leopoldo e 2 residências em Uberaba. Vivalda da Cunha Borges, o filho de coração, além do Eurípides. Dona Enói, uma secretária, colaboradora do Chico. E olha o carteiro de Deus aí, olha, o bolso já está recheado de cartas. Olha o carteiro de Deus aí. Vamos lá. Saudosas lembranças. Aí, gente, ele comia, viu, gente? Chico comia, alimentava, gostava de uma carninha, mas uma carne muito solta, porque como ele não tinha dente, somente dentadura, carnes muito fortes, muito difíceis de mastigação, ele não gostava. Olha aí a peruquinha aí. Eu vou pegar essa foto desse quarto e fazer uma frase, falar uma frase para a nossa reflexão. Frase de Chico Xavier: o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Sofremos pelo desnecessário. Sintetizamos, procuramos uma casa espírita para resolver um problema que, no fundo, a gente não deseja solução. Que contraditório, né? A gente não larga o osso. Somos como aqueles mendigos da alma. Ficamos cutucando a própria ferida o tempo todo para provocar a piada. Vamos lá? Grupo Espírita da Prece. E aí tem uma cena que nós vamos finalizar com o relato desse caso e ele vai passar o segundo vídeo. O último fica para depois, viu, Alexandre? E depois para pergunta e resposta. Eu visitando o Chico numa sexta ou num sábado, eu não saberia dizer, nos anos 80, eu peguei o Chico ainda no tempo do receituário, ele psicografava umas 300, 400 mensagens de receituário, e posteriormente ele ia para o salão e recebia as mensagens consoladoras. Antes de receber as mensagens consoladoras, ele recebia umas 80 pessoas, uma fila, coordenada pelos amigos e colaboradores voluntários, e ele ficava com uma prancheta anotando o nome e a data de desencarnação, de nascimento ou desencarnação. Dados muito básicos. Ao lado dele, acompanhando. Antes eu falava muito menos do que eu falo agora, e acompanhando a vida dele. De repente, uma senhora no meio dessa fila surtou, nesta instituição, surtou de tanto sofrimento. Havia perdido a mãe, os filhos e o marido em um único acidente automobilístico. Silêncio total na Casa da Prece, no Grupo Espírita da Prece. Silêncio total, aquela comoção geral. A mulher surtou, paralisou. Um surto mesmo, típico de um surto psicótico. Eu fiquei ao lado do Chico, imaginando qual a reação dele. Todo mundo ficou esperando a reação do Chico. Na minha ignorância na época, eu imaginei que ele se levantaria e falaria alguma coisa para ela. Esses jargões que nós, por hábito, já temos, usualmente falamos, né? Uma fé em Deus, uma folha não cai senão que Deus queira, Deus coloca fardos em ombros que não podem suportar, essas coisas. Ele se levanta, em silêncio, caminha em direção a essa mulher, abraça e choram os dois publicamente. Essa cena permanece na minha memória porque, como historiador e biógrafo, eu posso dizer quantas obras ele escreveu, por onde ele esteve. Agora, dizer o que ele sentia é uma tarefa humanamente impossível. Se nós reuníssemos todos os biógrafos para dizer quem foi, também não conseguiríamos. Ele é tudo isso que a gente tem dito e um pouco mais. Quero compartilhar, então, nesse momento, no musical, que eles aproveitaram esse relato que eu fiz no livro Voo da Garça e retrataram essa cena no musical. Observem, para a gente saber quem é, quem foi e quem será sempre Francisco Cândido Xavier. Gente, já vou colocar o vídeo de novo. Tem muita gente já falando, John, que nós vamos fazer pergunta. Gente, por favor, na hora que a gente entrar em pergunta, repete, porque às vezes a gente não vai acompanhar, tem muito comentário, né? Por favor, repete a hora que a gente abrir, tá bom? Já vou colocar o vídeo aqui pra gente. Olha que bacana, que emocionante. Ele não fala nada,
e abraça é o segundo. É o segundo vídeo, né? Isso. Só um minutinho, gente. Nós falamos que vocês iam sofrer com a gente hoje, então aguenta aí. O Orlando está desesperado com o meu sofrimento lá, ou rindo de mim, né? Mas deixa aí. Você está indo muito bem. Se alguém qual for o maior legado deixado por Chico Xavier, é esta cena que nós estamos compartilhando com vocês. É o Chico Xavier, fiel servidor do Cristo. Eu sei. Meu amor. Ela tá vestida aquele vestido florido. Você se lembra? E te manda um beijo. E que Deus, na sua infinita bondade, jamais faça que o sol se apague, que do céu desça uma astronave, de dentro dela uma criança, faça que a guerra acabe. Mais fácil dar a volta ao mundo em menos de 80 segundos do que esquecer que amei um dia o que somos nós. É mais fácil ressecar um mar, é mais fácil o universo desmanchar, é mais fácil explodir meus sonhos do que esquecer que um dia amei e esquecer de nós. Não se morre, a pessoa larga, muito usada e se enfia numa vestimenta melhor. Já não sinto mais dores e sustos do acidente, estou bem. Mas à medida em que falo, eu não tenho branco. É como se a dor me reatacasse por dentro. Ore por mim, eu te amo. Peço a sua bênção, Guilherme. Meu colibri, eis que pude uma outra vez vir ter contigo. Às vezes a saudade aperta, como quem se ausenta em longa viagem de retorno indefinido. Mas com a graça de Deus eu sigo. Como é bom ver o nosso João, já com 2 anos, tão esperto e saudável. Por favor, continue lembrando a ele que ele tem um pai que o ama muito, de quem a ama eternamente. Antônio. Deus, por que eles não vêm falar comigo depois de tantos meses? Será possível que ela merece um pouco de alívio pra minha dor? Dói a minha cabeça, dói meu coração, dói meu corpo inteiro, dói a minha alma. É uma dor absurda. Eu perdi os meus pais e fiquei órfã. Aí veio o acidente de uma só vez. Levou meu marido e o meu filhinho. Eu fiquei viúva e mais o quê? Hein? Quem perde um filho fica o quê? Nem nome essa dor tem. Nem nome essa dor tem. É mais fácil o universo desmanchar. É mais fácil explodir meus sonhos do que esquecer que amei, esquecer de nós. Meu amor.
Pois é, meus amigos, é uma cena, Alexandre, incompreensível para mim. Amo a minha família, amo os meus amigos, mas eu não sei, mas eu vou saber, e nós também saberemos um dia, que amor é esse que Jesus nos ensinou e que Chico Xavier conseguiu compreender em seus 92 anos de idade. Por isso, finalizo esses nossos comentários. Essa é o essencial em Chico Xavier, o maior legado deixado por Chico Xavier. Ele exemplificou a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Por isso que para nós espíritas, afirmo e reafirmo, Jesus, nosso guia e modelo, Kardec, o nosso codificador, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Paz e alegria. Vamos bater um papo agora. Bom, primeiro, eu acho fantástico, eu já havia te dito isso. Nós temos visto, dentro, inclusive, do movimento espírita, né, esse endeusamento do Chico, que eu brinco que daqui a pouco nós vamos ter imagens do Chico para vender, as pessoas vão começar a faltar dentro de casa. E eu acho que ele deve ficar sem os cabelos e o cabelo arrepiado na espiritualidade. Aí cai um pouquinho que já tinha. E eu acho fantástico, para quem conviveu, todas as pessoas que a gente conversa, você, a Célia, o Orlando, os que estiveram mais próximos, todos fazem a questão absoluta sempre de nos falar isso. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas me encanta muito e a admiração aumenta muito mais justamente por isso. Por ter sido alguém que viveu como todo mundo, né? Porque senão a gente continua criando essa distância tão grande. É verdade. Incrível, inacessível. E quando a gente ouve esses comentários seus, da Célia, da forma com que ele vivia o dia a dia, com as situações, as dificuldades normais, a admiração aumenta, em vez de criar esse mito, né? Essa coisa intocável que muitos tentam fazer. Eu acho fantástico, e mais uma vez, obrigado. Eu vou pegar algumas perguntas que apareceram. Marcos Lavor, bom dia, sou Ana Paula Magalhães, da Casa Eurípides Barçanufo, no Rio de Janeiro. Opa! Gilberto, gostaria de saber... A casa do Gilberto Bordado. Aqui, ó. Gostaria de saber a interpretação do John, dá para o fato curioso e inusitado mencionados na página 92 e 93, nas Trilhas da Garça, quando não deu certo a tentativa de Lívia fazer um violino do seu coração e transmitir a música da própria alma. Chico estava ainda muito enferrujado, não achando ressonância nas cordas do seu. O Chico, ele se escondia, né? Eu acho que essas histórias que ele conta, porque toda vez que a gente exaltava o Chico, ele falou, não, eu não sou isso. Eu acho que com a Lívia, que veio fazer um agradecimento depois de uma obra psicografada, ele caminhando em direção à Fazenda Modelo, aparece um foco de luz, como se fosse um segundo sol. E ela estava querendo agradecer. E, segundo ele disse que ele não conseguiu perceber porque a sinfonia, ele não conseguia identificar aquela sinfonia que a Lívia enviava. Eu acho que ele identificou, sim, mas ele não ia falar, porque ele não falava. Assim como aquela cena do Paulo Estevão, ele não falava que Emmanuel colocava como que um cinema na vida dele para psicografar a obra há 2000 anos, Paulo Estevão. Eu perguntei aquela cena de Emmanuel. Emmanuel não foi procurar o Jesus na calada da noite para resolver o problema da filha? Aí eu perguntei, como que... O meu interesse era a figura física, né? Como que era a figura de Jesus? Meu filho, essa cena Emmanuel não me permitiu ver. Coisas de Chico Xavier, meus amigos. Esse homem, um homem de carne e osso, esteve entre nós e nós não reconhecemos. Então, a grande verdade é essa. Agora, o que ele foi? Eu paro em Kardec. Respeito quem pensa diferente, mas eu paro em Kardec.
por uma série de circunstâncias que aconteceram comigo. Pelo menos 3, em outro momento, a gente pode relatar. Mas eu não avanço muito, porque eu vou ficar até constrangido, porque eu comentei tanta bobagem. Eu era um jovem de 18 para 19 anos. Eu não falava de doutrina, eu falava sobre cotidiano, e ele me respondia. Um homem que eu achei que não daria liga, meus amigos. Eu tinha 18 para 19 anos, ele tinha 71 anos de idade. E ele comentava sobre tudo, como extremamente bem-humorado. Quando eu queria ser mais do que eu posso ser, ele falava: calma, meu filho, devagar, um passo de cada vez. Porque já sabia as nossas fragilidades, né? Um ser humano absolutamente interessante, que testemunhou e mostrou o que é ser um espírita cristão em pleno século XX e também para nós aqui em pleno século XXI. Tem mais uma aqui, ó. Torrance Rafael. Ô, Torrance, estou devendo, hein, Torrance? Segunda-feira, a gente marca. É possível fazer uma analogia entre as duas mães e as duas cidades onde Chico residiu? Essa é a primeira pergunta, depois pode emendar. A segunda, qual a opinião de Chico Xavier sentiu muita carência da família em Uberaba? Vamos começar pela segunda. Claro que sentiu. O Chico, como eu já disse até para o Torrance, e isso consta no nosso primeiro trabalho, o Voo da Garça, já era um desejo do Chico sair da cidade de Pedro Leopoldo. Poucos biógrafos comentam esse fato, mas isso está registrado em uma carta que ele direcionou a Dona Hermelita, aquela que eu falei do primeiro centro que ela se referia. Dona Hermelita era 5 dias mais velha do que o Chico. 27 de março de 1910. E o Chico teve que sair, digamos, às pressas, em razão das denúncias graves formuladas lá pelo sobrinho, filho da irmã, aquela que vocês viram na foto, a Mauri Pena, era filho de Maria da Conceição Xavier. Para se defender, ele teria que atacar a própria família. O que ele fez? Ele antecipou sua saída de Pedro Leopoldo por 6 anos. Por que 1965? Porque era quando Valdo Vieira teria completado o seu curso de medicina. Então, ele teve que antecipar. Relações de cidades, claro, imagino que Pedro Leopoldo e Uberaba, 2 cidades co-irmãs. Existe um projeto maior que nós, historiadores, biógrafos, não conseguimos entender, né, nesse momento, mas para unir essas 2 cidades. Ele não foi lá por acaso. Aliás, ele já tinha ido em Uberaba em 1937, com o doutor Rômulo Joviano, antes de fundar o Parque de Exposição Agropecuária Fernando Costa. Então, o Chico já esteve lá e voltava com frequência, porque o Chico era servidor público federal lotado no Ministério da Agricultura. E qual que era uma das funções da Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo? Está passando o trem aqui, ouviram aqui? Eu ouvi aí. Pois é, esse é o trem. Tem um vídeo do Oceano, na hora da reunião de desobsessão no Meimei, que passa esse mesmo... Só que tá mais... Então, já era um desejo dele de sair, e essas cidades, evidentemente, tenham as suas razões. O detalhe que eu levanto, Torrance, é que Chico sai de Pedro Leopoldo, se aproxima de São Paulo, e eu vou falar muito no terceiro livro sobre não só sobre a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. E aí, o Alexandre, eu vou te mandar as cidades, logo depois que terminar essa live, compartilhasse, porque eu consegui catalogar até o momento 15 cidades paulistas por onde o Chico transitou. Você me ajudar no estado a saber por onde que mais ele transitou. Claro. Só que ele sai de Pedro Leopoldo, mas ele não sai do estado de Minas Gerais. Esse é um detalhe interessante. Uberaba fica mais próximo de São Paulo do que de Belo Horizonte. Então,
influência de São Paulo em Uberaba é muito mais forte do que Belo Horizonte em Uberaba. Mas por que ele fica no Estado? Na minha tese, é para ficar sobre a jurisdição da União Espírita Mineira, na época, sob a coordenação de Dona Neném, uma grande amiga do Chico, e ficou 33 anos na coordenação da União, e o seu grande e devotado companheiro, trabalhador, Martins Peralva. Então, tudo isso é um quebra-cabeça que a gente vai montando para entender as razões efetivas, né, da permanência do Chico em Uberaba e Pedro. Eu vou aproveitar, deixa para a gente começar a caminhar, né? A gente vai fazer mais uns 10 minutinhos, tem mais 2 ou 3 perguntas, mas foi bom você ter tocado nesse assunto de Uberaba e Pedro Leopoldo, John, que é até isso, né? Eu falo muito com o Orlando, a gente conversa bastante sobre isso, nessas divisões que nós estamos tendo, já bastasse a política, né, com tudo que nós estamos passando, essa divisão, principalmente quando começou a história das homenagens, né, qual que seria a cidade de Chico, e eu falei com a Célia na época, quer dizer, gente, por isso que eu falo que ele deve ficar de cabelo em pé, porque as pessoas realmente não estão entendendo qual é a mensagem, né? E aí por isso que foi fantástico você ter comentado isso, nesse sentido. O carinho que ele tem por ambas, com certeza é enorme. E é uma bobagem, e dentro do movimento espírita parece que as pessoas querem criar essas cisões, né? Essas disputas mesquinhas, bobas, que não levam a nada. Quer dizer, o vínculo com Uberaba, o vínculo com Pedro Leopoldo, não tem como a gente questionar. Então, por isso foi bom você ter tocado, porque a gente tem conversado com outras pessoas, as preocupações infantis que ainda nós temos mesmo dentro do movimento espírita, né? É isso mesmo. Alexandre, como eu disse, Pedro Leopoldo e Uberaba, 2 cidades co-irmãs que tiveram o privilégio e a responsabilidade de acolher o apóstolo do amor e da caridade. Se o Chico estivesse aqui, ele trataria as 2 com o mesmo carinho, com a mesma importância. Posso dizer a vocês, porque eu também convivi muito em Uberaba, nem Pedro Leopoldo e nem Uberaba entram nessa polêmica. Essa polêmica normalmente é criada por desavisados ou por de fora, né? Que nem tem conhecimento. Pessoas tendenciosamente para criar um problema que, de fato, nunca existiu. E, de nossa parte, nunca existirá. Eu conheci o Chico em Uberaba, em Pedro Leopoldo, mas confesso que os melhores momentos foram na cidade de Uberaba. Bom, muito bom você ter tocado, a gente tocar nesse assunto, porque realmente é uma coisa que me entristece quando a gente vê essas bobagens por aí, né? Dos espíritas. Dos espíritas, é isso que é impressionante. Ele conseguiu conquistar os corações de não espíritas, e os espíritas dão mais trabalho do que os outros. Eu fico indignado às vezes. Alexandre, quanta falta Chico Xavier tem feito ao nosso movimento. E aqui eu não quero desprestigiar nem os anteriores ao Chico, nem os contemporâneos do Chico. Mas uma frase que eu endosso. Os espíritas conseguiram um prodígio único. Sermos inimigos íntimos. E me incluo nessa crítica. Verdade. Tenho sido aprovado e reprovado. É a luta. Uhum. E a gente está perdendo um tempo significativo. Normalmente, eu costumo fazer uma analogia com aquela passagem do evangelista Lucas, quando Jesus falando para Marta, e eu acho que ele estava falando para todos nós, se a gente for generalizar, Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Se nós pudéssemos perguntar ao Cristo sobre o nosso movimento, eu acho que ele responderia mais ou menos assim. Olha a ousadia, né? Primeiro, olha a ousadia. Os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte. Esta não lhe será tirada. Então, vamos nos preocupar com aquilo que de fato seja essencial. Perfeito. John, para a gente quase que encerrar aí, depois nós vamos fazer alguns avisos. Essa é uma pergunta que deve ter chegado para você já centenas de vezes, e a gente tem visto isso, né?
Chico já mandou alguma comunicação. Isso é muito pessoal, muito pessoal. Ele está impedido de se comunicar? Não. Mas também não vou citar quais são ou quais foram as que eu aprovo, desaprovo, porque cada um usa o critério do Espírito da Verdade. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma falsa. Eu tenho visto aí muitos Chico Xavier se manifestando. Respeito, cada um usa os seus critérios. Se vier estar perto de mim, eu vou usar o critério que o Espírito de Verdade tem sugerido. Eu vou perguntar algumas questões muito pessoais. Porque então não manifeste. Agora, uma coisa é verdade. Em vida, eu sonhava muito com ele. Eu participando de algumas reuniões, algumas ele confirmou. Olha, eu sou uma pessoa comum como qualquer um de vocês, tá? Nada diferente. Eu durmo bem, durmo igual uma pedra, me achava um menino. Essas coisas que todo mundo já deve ter repetido aí, ou muitos já devem ter repetido. Com a desencarnação dele, não sonho mais. Eu acho que marcar audiência com o homem, não que ele não esteja trabalhando. Porque ele está aqui entre nós e trabalhando, como sempre foi. E agora muito mais, sem as limitações de um corpo físico. Mas eu não sonho, não tenho assim desdobramentos, porque eu já tive muito raros, conscientes. Então, use o critério do bom senso, meus amigos. Quem sou eu? Aliás, ele pode se manifestar, inclusive, dando outro nome. Porque se ele nunca quis aparecer em vida, vai querer aparecer depois da desencarnação? Um episódio que eu vou narrar para vocês, aí aconteceu conosco. E cada um entenda como quiser, e eu respeito. Foi em 2003, no Centro Espírita Beneficente Bezerra de Menezes, Júlio, com a presença do Carlos Bacelli aqui em 2003. A mensagem ele recebeu, me entregou, na época eu era presidente da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo. Quando ele me entregou essa mensagem, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mensagem? Eu segui a recomendação até do próprio Allan Kardec. Chamei todos os representantes de casa espírita, todos. Mostrei a mensagem e perguntei, como presidente da aliança, já que eu represento o interesse das casas, o que nós deveríamos fazer. Todos concordaram em divulgar a mensagem. Portanto, essa mensagem foi divulgada. Eu não sei agora onde ela se encontra, mas ela está divulgada, 2001. Sem muitos detalhes, mas aprovada por todos os representantes aqui do movimento na cidade de Pedro Leopoldo naquela época. Cada um tire as suas conclusões. Gente, nós estamos quase encerrando. Eu ia fazer um comentário, mas aí eu vou aproveitar o do Orlando, né? Eu acho realmente isso, Orlando. A gente já conversou sobre isso, eu vou falar. Eu acho que o exemplo que ele deu, e como nós comentamos agora, várias pessoas falando, né? Ele virou Chico, infelizmente, para muitos, depois que ele desencarnou. Então, o exemplo que ele deu, a vida dele encarnado, tudo que ele fez para a doutrina, e mais do que para a doutrina, para as pessoas, bastaria. Continua a mesma história dos outros grandes, né? Quando a gente olha para Jesus, nós damos mais importância para o sofrimento do que para o exemplo. E eu acho que no caminho do Chico, a mesma coisa. O fato dele mandar uma comunicação hoje, depois de tudo que ele fez, enquanto esteve aqui com a gente, é querer demais da conta, né? A gente é querer ser real do que o rei, porque ele fez tudo que nós ainda temos para tentar aprender com o que ele mostrou, com o que ele produziu, com o trabalho que ele fez. Sem dúvida. Nós nos preocuparmos se ele vai mandar uma mensagem hoje de 4 folhas, perto dos 400, o exemplo que ele deu de vida seria pequenininho demais, né? E talvez, não que ele não comunicasse, porque nós sabemos que essa é a realidade que nós vivemos, mas talvez desnecessário, talvez, como nós somos tão ainda infantis, talvez ainda apagasse todos os 400 obras que ele tem e todo o trabalho, porque nós ficaremos discutindo aqui toda semana a carta que o Chico mandou. Infelizmente, tudo isso que você falou. Gente,
11h30. John, muito obrigado. Uma gratidão enorme. Todo mundo gostou. Depois você pode acompanhar os comentários. Me manda depois esse estudo seu daqui de São Paulo, que a gente tenta ajudar. O senhor Leopoldo é um que vai querer participar. Já mandei. Então, vai colaborar muito, porque ele adora essa parte. E todos os outros. Orlando, brigadão por ter salvado a gente hoje, que nós conseguimos fazer. Tá certo? John, fica o convite. Outras vezes, com certeza, teremos outras oportunidades. A gente tinha até programado fisicamente, mas com esse problema, talvez no final do ano a gente consiga. Então, nossa gratidão. Eu não perguntei no começo, mesmo antes, seu filho está tudo bem? Tá fora ainda? Está no Equador? Com problema ainda? Está no Equador, em isolamento social. E, portanto, fiquemos em casa, sigamos as recomendações da Organização Mundial da Saúde e de especialistas na área. O problema é grave. Aliás, já ultrapassamos a 16 mil mortos decorrentes do coronavírus. Tem especialistas que acham que esse número é muito maior. Provavelmente, né? No fundo, o Alexandre, eu acho que, até como terapeuta, toda crise quer nos ajudar e nos ensinar alguma coisa. Vou usar aquela expressão do Evangelho: ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir e veja aquele que tem olhos para ver. Ela quer nos ensinar. Aproveitemos. Uma delas é sermos espíritas dentro da nossa casa. Porque ser espírita no centro espírita é muito fácil. É tranquilo, né? A vocação está feita. Sejamos espíritas dentro do nosso. Um beijo no coração, Orlando, Leopoldo, os amigos que estão nos ouvindo, Torrance e todos que estão nos ouvindo. Teremos outras oportunidades, viu, Alexandre? Obrigado, John. Gente, eu vou aproveitar só para fazer um convite. Hoje nós vamos participar de uma live também do Centro Espírita Redenção de Araraquara. Eles estão começando a fazer esse trabalho de divulgação. Nós vamos estar lá em 5. Eu, o Manu Manderi, que vocês conhecem, o Wilsinho, o Guto e o Paulo. Então fica o convite para todos. Gente, bom domingo. John, beijo no seu coração. Obrigado de novo. Depois eu te mando no YouTube. Ok. Gente, bom domingo.